Caio, obrigada pela participação hoje, de verdade, viu? Sei que sua semana é corrida, então, ó, muito obrigada por estar aqui conosco compartilhando conhecimento. E eu tenho várias perguntas para te fazer. Nosso tema principal de hoje, Caio, é voltado para treinamento em jejum. Óbvio que a gente vai acabar perguntando sobre outras coisas também, a gente vai acabar falando sobre outros assuntos também. Mas o tema central é de treinamento em jejum. Então, eu tenho uma pergunta para te fazer já de cara, mas antes de você responder, claro, eu gostaria que você se apresentasse caso exista alguma pessoa aí nessa live que não te conheça, mas vai saber, né? Pode ser que tenha algum perdido aqui. Mas então eu queria já te passar a palavra, na verdade, pedir para você se apresentar e depois eu já vou jogar uma pergunta para a gente começar com tudo. Sensacional, vamos lá. Com certeza, tem uma galera aí que não me conhece, um pessoal que te segue aí, não me acompanha de repente. Já fica o convite, tá, pessoal? Para quem acompanha a Paula, por favor, vai lá no meu Instagram, porque se vocês querem dicas práticas aí de exercício para emagrecer, para deixar o corpo mais definido, vai lá no meu Instagram que o foco é 100% esse, tá? E, bom, pessoal, para quem não me conhece, né? Eu sou personal trainer e, mais especificamente, sou um personal online. E atualmente, eu trabalho 100% com um programa online. Inclusive, a gente fechou uma turma agora. A Paula é uma parceira aí. Ontem a gente estava, por exemplo, eu e a Paula, a gente estava num grupo que eu tenho de alunos. E hoje eu estou aqui com a Paula, então a gente está sempre trocando essa parceria aí. Até porque ela domina a nutrição, eu domino o exercício, então fica uma troca bem bacana aí. Então, assim, quem quiser me acompanhar, tem canal no YouTube, tem Instagram, tem Facebook, fiquem à vontade para ir por lá, tá bom? Que show, Caio. Paula, show. Manda as perguntas. Vou começar com uma pergunta, e é uma pergunta, na verdade, bem geral, viu, Caio? Que eu queria realmente conhecer a sua opinião em relação a esse tema. Falando de maneira geral do treinamento em jejum, não focado especificamente para o emagrecimento ou para qualquer coisa, mas qual é a sua opinião geral sobre treinar estando em jejum, estando há muitas horas sem comer, que geralmente é o que acontece principalmente com aquela galera que treina super cedo, né? Acredito eu. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, primeira coisa, assim, tem bastante coisa aqui que eu até anotei para a gente poder falar e debater aqui, mas se eu for resumir e falar uma opinião geral em relação ao seguinte, o que eu percebo muito é que às vezes as pessoas adotam essa estratégia de seja o aeróbio em jejum, né, que é conhecido uma estratégia de aeróbio em jejum com a promessa de queimar gordura durante o exercício, ou seja, simplesmente ir para a academia em jejum, às vezes com uma crença que vai emagrecer mais ou até vai ajudar até no ganho de massa, porque tem algumas pessoas que defendem isso, né, que, pô, se treinar em jejum, você pode até estimular um pouco mais ganho de massa. Então, a minha opinião em relação a isso é negativa no ponto de se você faz uma estratégia de treino bem executada, ou seja, um treinamento intenso alimentado, né? Se você se alimenta e vai treinar e faz um treino intenso, se você compara isso com um treinamento em jejum, você obtém basicamente os mesmos resultados. Então a gente não tem essa questão de o aeróbio realmente mas ele é uma estratégia para emagrecer ou para definir, ou que seja para ganhar massa muscular. Na minha visão, isso não tem sentido nenhum. Então, quem busca essa estratégia querendo potencializar, destravar a balança, eu aconselho a não seguir, porque, você pode se alimentar aí. Agora, tem o outro lado da questão da rotina da pessoa, né? Da pessoa se sentir bem ou não com aquilo. Então, tem pessoas que sim, levantam de manhã. Inclusive, ontem na live a gente falou sobre isso. Eu fui muito tempo a pessoa que levantava muito cedo para ir treinar. E realmente, de manhã, às vezes, é um pouco mais complicado por dois motivos. Você não tem tempo, às vezes, tem que levantar muito cedo para preparar algo para comer. E o segundo ponto é que muitas vezes não dá fome, não dá tempo de ter fome de manhã. Então, verdade. Vou trazer para esse lado de não tenho tempo para preparar nada de manhã ou não tenho fome de manhã, talvez faça sentido desde que você esteja preparado para se alimentar dali algumas horas, alguma coisa assim. Ou então, que foi a dica que eu dei ontem, até na live lá com os meus alunos, que é o quê? Quando eu acordava muito cedo, o meu problema era tempo. Então, o que eu fazia? Na noite anterior, eu deixava uma vitamina preparada para tomar no dia seguinte. Então, eu acordava,
a vitamina já estava pronta na geladeira, era muito mais fácil. Então, a minha visão geral é essa, mas claro que eu vou explicar aqui um pouco mais, a gente pode entrar um pouco mais a fundo. Perfeito, Caio, eu gostei. No final das contas, eu divido também, eu compartilho dessa opinião com você. Eu não acho que a pessoa tem que usar o treinamento em jejum como uma estratégia para emagrecer mais ou para obter mais performance. Eu acho que esse é um ponto, na verdade, que é uma grande interrogação, porque realmente as pessoas, elas têm um determinado treinamento diferente para algumas situações, e às vezes até para a pessoa, pegando esse exemplo de manhã cedo, às vezes até para essa pessoa, ela vai se sentir como se ela tivesse alimentado bem no dia anterior, ela vai sentir até que tem um rendimento melhor no treino, estando às vezes sem se alimentar, do que comendo algo que vai pesar ali para ela no estômago, e isso vai acabar fazendo com que ela não treine muito bem. Então tem algumas ocasiões que até realmente a gente poderia pensar que o treino em jejum pudesse levar a mais performance, mas que eu acho que seria basicamente essa. Mas sempre que na cabeça de qualquer nutricionista a gente pensa em performance esportiva, imediatamente a gente pensa em alimentação e carboidrato, porque para treino intenso é principalmente nossa reserva de carboidrato que vai estar sendo lá mobilizada, que vai estar sendo convidada a participar para gerar energia. Então eu acho que sempre que a gente pensar em melhora de performance ou melhora, né, otimizar a questão do emagrecimento, tentar destravar a balança por causa do treino em jejum, ou mesmo ganhar mais massa magra, como você comentou, porque realmente hoje tem teoria para tudo. Eu acho que nesse caso, o treino em jejum, ele não se aplica, ele não vai ser colocado com esse objetivo, porque definitivamente, em geral, ele não vai otimizar emagrecimento ou otimizar ganho de massa magra, não vai. O que vai otimizar tudo isso é a qualidade do seu treino. Então, treine em jejum apenas se isso for algo bom para a sua performance. Já se você, ao comer, consegue melhorar, ver claramente que você melhora a sua performance no treino, é óbvio que um treino mais intenso, executado da melhor maneira, ele vai te trazer mais resultados de emagrecimento. Mas você tem algo a complementar em relação a isso, Caio, antes da gente passar para a próxima pergunta? Tenho em relação a essa performance, a gente tem que também pensar que, pelo menos, eu me comunico muito com o pessoal que me segue, com os meus alunos, que o objetivo, por exemplo, do meu programa, todas as dicas que eu passo, ele está voltado mais com a parte estética mesmo, né? De, poxa, como é que eu faço para queimar gordura localizada, definir o corpo? Agora, quando a gente fala em performance, para esse tipo de objetivo estético, a minha recomendação é sempre o quê? Treinamento de força e um treinamento intenso, ou seja, treinamento com carga, seja em casa ou seja na academia. Treinamento onde você faz força, faz exercícios como agachamento, como flexão de braço, como puxadas, remadas, desenvolvimentos, esse tipo de exercício. Esse tipo de exercício, pelo menos uma percepção que eu tenho até própria, né? E que eu vejo muito, é que quando a pessoa aplica uma intensidade alta na força, ela, em jejum, ela tende a não aguentar muito tempo de treino. Ela vai tender a ter uma fraqueza, uma tontura, um enjoo, porque é um treinamento que exige muita energia ali momentaneamente. Agora, se a gente traz para um outro universo, que já não é esse objetivo estético, a galera da corrida, por exemplo. A galera que, eu gosto de correr porque é mais um hobby, eu gosto de correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, eu treino para corrida. Para correr, talvez, como não é um exercício de tanta... É um exercício, digamos, de média intensidade, não é uma alta intensidade ali, igual é o treinamento de força, eu acho que já seria mais... A pessoa lidaria melhor com isso em jejum, porque ela não precisaria de trazer, assim, tanta energia para a hora do treino. Então, eu já tive alunos, quando eu trabalhava presencialmente, que às vezes iam em jejum e aconteceu não uma, nem duas, mas várias vezes dos alunos começarem o treino no segundo exercício quebrar. Não aguentar mais. Não aguentar, a boca ficar branca, ter que parar porque faltou alimento e ela precisava produzir força, produzir energia. Então, eu também já fiz o teste comigo mesmo, de tentar fazer um treino intenso, como eu tenho o costume de fazer, em jejum, e não me adaptei. Então,
muito desse tipo também de estímulo, né? Com certeza. Quanto mais intensidade, mais carboidrato vai demandar. Então, a depender de quanto tempo antes, né, de quanto tempo de jejum a gente está falando e como foram as suas refeições anteriores, o quanto você conseguiu armazenar ou não de glicogênio muscular, todas essas variáveis vão interferir para ver se você e o seu próprio nível de treinamento, né, para ver se você vai aguentar mais ou menos. Mas está certíssimo, quanto mais intensidade a gente colocar e um treino de força. Por sinal, eu fiz um treino seu, Caio. Ah, é? Que coisa maravilhosa, viu? Gente, estou sentindo minhas pernas até hoje. Foi na segunda-feira que eu fiz, que é um treino que está dentro do programa Como Ele Treinar. Foi o treino de inferiores mais HIIT. Show de bola. Muito, muito bom mesmo, adorei. E é isso, gente. A gente precisa de treinos de alta intensidade. E aí eu quero passar a pergunta para você em relação a isso, Caio. Assim, a semana que eu estou fazendo aqui com a galera visa muito isso, né? Para a galera que aparentemente ela acha que ela está fazendo tudo certo, ela fala, poxa, eu faço minhas escolhas saudáveis ali na alimentação. Claro que sempre a gente sabe que pode estar errando em porções, né, na proporção dos alimentos, fontes de proteína, carboidrato e gordura. Meu objetivo nessa semana é passar todo esse conhecimento nutricional para a galera. Mas eu queria perguntar para você em relação a isso, Caio. Quando chega para você um aluno, então, que ele fala, que diz, poxa, eu tô travado ali, eu não consigo ter mais resultado de emagrecimento. Qual é a orientação em relação ao treino, então, que você passa para um aluno desse? Que ele já vinha praticando atividade física, estava lá, às vezes, fazendo um treino de força, mas ele não consegue mais ver resultado com isso. Qual é a orientação que você dá para esse aluno? Bom, eu sempre eu sempre estimulo os alunos a fazer uma troca periódica de treino. Então, assim, inclusive, até foi o tema do meu vídeo eu não sei se foi hoje ou ontem, eu tô meio perdido aqui, mas foi um vídeo recente que eu falei sobre isso. Que acontece o seguinte, quando a pessoa atinge esse chamado platô, né, que, pô, ela vinha de, sei lá, de um emagrecimento ou até de um ganho de massa magra, e de repente congela, muitas vezes, o que eu observo até nas academias ou com pessoas que treinam em casa, é porque elas estão seguindo exatamente uma mesma estratégia de treino. Então, quando eu falo mesma estratégia, o que é isso, né? O que as pessoas que estão assistindo falam? O que é uma estratégia? Basicamente assim, ó. Um treino, você tem vários pontos que você pode mexer nele e que você deveria mexer de tempos em tempos para estimular o seu corpo a sair desse platô, a parar de congelar resultado, a sempre estar evoluindo. Você tem que tirar seu corpo da zona de conforto. Então, por exemplo, um erro mais comum que eu vejo é o quê? As pessoas tendem a, por exemplo, utilizar uma mesma carga de treino, o mesmo número de repetições forever, para o resto da vida. Então a pessoa começa a treinar, e aí às vezes eu pergunto, vem cá, você está fazendo, por exemplo, um exercício, você está fazendo um agachamento. Tá, há quanto tempo agachamento? Ah, não, faz alguns meses que eu faço esse agachamento, seguido desse exercício, desse, daquele. Beleza. Quanto que você pega de peso nesses exercícios? Ah, eu pego 5 quilos aqui de cada lado nesse agachamento, nesse eu pego 7, nesse eu pego 20 quilos. Beleza, mas há quanto tempo você está pegando essas mesmas cargas e quantas repetições você faz? Aí a pessoa responde, desde que eu comecei a treinar. Então, esse é um ponto que eu vejo falho, né, das pessoas que não são meus alunos quando eu converso, que a pessoa usa a mesma carga, o mesmo número de repetições, ela faz, eu sempre faço 3 de 10. Eu sempre faço 3 de 20. Eu sempre faço 3 de 15. Ou então a pessoa fala assim, eu sempre assisto uma videoaula lá que fica 30 segundos fazendo um exercício de um jeito, depois 30 de outro jeito, depois 30 segundos de outro jeito. Ou seja, é sempre a mesma coisa. Então, o seu corpo ele precisa sempre estar sendo desafiado a pegar mais peso, mais repetições, menos repetições, mais séries, menos séries, mais exercícios, menos intervalo. Sabe aquele intervalinho que você dá depois de um certo exercício? Você faz lá uma série de exercícios, aí a maioria das pessoas dá lá 1 minutinho, tal, 45. Só que assim, dá para mexer nisso também. Então, se você mexe no intervalo entre uma série e outra, você já está modificando a intensidade do treino. Então, o que eu faço, inclusive tem isso dentro do meu programa, que é o quê? A cada mês tem uma troca. Então, a cada mês muda esse esquema. Então, isso evita essa chegada no platô. E, claro, né, que eu sempre também... E aí entra os nossos complementos, que é o quê? Se a pessoa estava buscando emagrecimento e estacionou.
além de trocar o treino, eu estimulo também, às vezes, até a troca da dieta. Dependendo do percentual de gordura dela, a gente pode trocar a dieta, de repente, mirar um pouco na hipertrofia, fazer esse balanço. Ou se ela vem da hipertrofia, quando vê, estaciona, a gente dá uma modificada. Então, dá para fazer essa migração. A gente tem que fazer modificações no treino, na dieta, para que ela possa, digamos, desatolar, sair da inércia. Boa, Caio! É isso aí. Gente, nutricionalmente é isso também. A gente sabe, claro, que o feijão com arroz, o básico da nutrição para o emagrecimento, que eu já falei aqui umas 350 vezes, que é dieta hipocalórica, é dieta hiperproteica. Isso é o básico. Mas tem como a gente explorar isso de maneiras diferentes e até mesclar esses estímulos ao longo do processo de evolução da composição corporal da pessoa. Exatamente até para não ficar chato. Não ficar ali na mesma coisa. E até essa coisa do ficar chato é uma pergunta que eu faço para você, Caio. Eu tenho duas perguntas. Deixa eu fazer a primeira delas, mais importante, para não me esquecer. Nesse treino até que eu fiz, Caio, que é o que está lá dentro do Comer e Treinar, que você montou especificamente para o meu programa online de emagrecimento, que é o Comer e Treinar, eu vi que você foi muito cuidadoso até em um dos exercícios que você intercalava, onde ele tinha um leve saltinho, né? E aí você falava, você usava exatamente o termo assim, olha, não é para cravar o pé na volta como se fosse um elefante, é para ser suave como um ninja. Eu achei massa essa analogia. É para cair no chão suave como um ninja. Quando a gente fala isso, quando você fala isso, cara, assim, poxa, a gente tem que desafiar o nosso corpo. A gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que buscar sempre estar indo nesse limite, né? Mas aí cai uma pergunta, que eu sei que é uma pergunta meio até complexa, talvez, de responder. Mas como é que até você, considerando até que você trabalha, né, com 100% ali no digital, falando com pessoas diferentes, que você não sabe, né, ali se tem uma limitação ou não tem, mas como você conversa com uma pessoa dessa que está em casa, que você não conhece a fundo, e convida ela para ir até esse limite de uma maneira segura. Me conta um pouquinho aí como você faz isso. Ah, legal. O que acontece é o seguinte, né? Uma coisa que eu sempre falo é que nenhum exercício vai ter o poder, o potencial de lesionar ou de agravar uma lesão. Então, se alguém tem, por exemplo, um problema no joelho, é muito comum ter desgaste patelar, que é chamada condromalácia, condropatia patelar, e existem vários níveis dessa condromalácia, desse desgaste, né? Algumas pessoas, o desgaste é tão grande que ela chega a perder por total a cartilagem ali do joelho e ela tem dor constante até para subir uma escada. E tem pessoas que têm um nível de desgaste menor, que inclusive eu tenho, que eu lutei judô muito tempo e meu joelho ficou bichado por conta do esporte, mas hoje eu faço todos os exercícios, eu gero impacto normalmente, mas a questão é, por que eu consigo, apesar de ter uma limitação no joelho, por que eu consigo hoje pular, saltar, fazer diversos esportes, jogar bola, surfar, fazer treino com carga? Por que eu consigo fazer isso? Porque eu blindei a minha articulação através do fortalecimento muscular. Então, hoje eu tenho musculatura da coxa forte, musculatura do glúteo forte, musculatura do core como geral, né? Abdômen, peitoral, ombro, ou seja, toda a estrutura corporal hoje minha está fortalecida para que a minha articulação não sinta aquele impacto. Então, assim, o primeiro ponto que eu falo é esse. Nenhum exercício vai machucar e você precisa... O primeiro ponto é, a pessoa fala assim, eu tenho um problema no joelho, será que eu posso fazer isso? Na verdade, é justamente você deve fazer um fortalecimento para blindar, que foi o que eu acabei de explicar. Agora, por que então que você me perguntou, mas como é que você condiciona essa pessoa a ir até o limite ou não? Antes da pessoa pensar em ir até o limite, ir até a falha, se esforçar no exercício, ela tem que se atentar à técnica. Porque, como eu falei no início, não existe exercício que machuca. Só que o exercício, se ele sair mal executado, ele lesiona. Ele tem o poder de lesionar. Então, vamos dar um exemplo, sei lá, bem simples aqui. Se uma pessoa faz um abdominal, vou sair um pouco do universo do membro inferior, mudar agora. Se a pessoa faz um abdominal puramente com o pescoço, e ela já tem, por exemplo, algum problema na cervical, na coluna,
ela pode agravar esse problema. Agora, se ela aprende a contrair o abdômen da maneira correta e fazer com técnica, tudo bem, porque ela vai estar exigindo da musculatura-alvo, que é o abdômen, e não forçando o pescoço, igual muita gente faz abdominal, né? E vai fazer, a primeira coisa que sai do chão é o pescoço, e a pessoa no pescoço e não sente o abdômen. Por quê? Porque não tem técnica. Então, assim, o que eu sempre priorizo, né, com os meus alunos dentro do meu programa é, primeiro vem a técnica. Depois da técnica, você pensa na intensidade e não o contrário. Porque se você pensar na intensidade antes de estar com a técnica apurada, você pode ter um potencial de lesão. E se você já tem uma lesão, você pode agravar a lesão. Então, como é que eu lido dentro, por exemplo, né, com esses meus alunos? São milhares de alunos online. Eu tenho explicações detalhadas sobre cada patologia dessa dentro do programa, onde eu pontuo cada ponto necessário dentro de cada patologia. Então, joelho tem algumas ressalvas, coluna tem outras ressalvas, então eu vou pontuando isso. Mas o resumo que fica foi isso que eu acabei de falar. Nenhum exercício machuca, o que machuca é exercício mal feito, e para quem tem alguma lesão, é justamente por ter uma lesão que tem que blindar essa articulação, essa área lesionada com uma musculatura forte. Então, se a gente trazer só para fechar aqui, numa analogia, por exemplo, problema no joelho pode correr? Pode, desde que tenha a musculatura forte preparada para absorver o impacto. Quem tem problema na coluna pode agachar com o peso nas costas? Em 90% dos casos, pode, desde que tenha o core bem forte. O que é o core? É o tronco, musculatura de tronco, musculatura de assoalho pélvico, glúteo. É basicamente esse centro do corpo, as musculaturas que compõem o centro do corpo. Se estiver forte, a pessoa pode sim agachar com uma carga, não tem problema. Se estiver com técnica, claro. Perfeito. A gente podia encerrar essa live agora com essa pergunta, porque eu achei que foi muito boa explicação. Tem muita gente que deixa de se exercitar por conta de problema na articulação X ou Y. Muita gente. Eu acho que esse recado que você passou foi super importante. Isso. Até para ter clareza, só para gerar clareza. Eu gosto das analogias, né? Para isso, gente. Imagina só, pessoal, para quem, né, boiou ou chegou aqui agora. Imagina que a sua área do corpo lesionada é você dentro de um carro. É você dentro de um carro, certo? O carro tá lá protegendo. O primeiro impacto, se vir um tiro, por exemplo, e o seu vidro não for blindado, você é o joelho lesionado. Se vir um tiro, por exemplo, nesse vidro e não for blindado, o que acontece? O tiro atravessa, pega em você e te machuca. Então, assim, a sua articulação é a mesma coisa. Como é que você faz para blindar, para deixar ela com o vidro blindado? Você fortalece. Se você está num carro com o vidro blindado, pode vir um tiro lá que não tem problema. Vai bater e não vai atravessar. É mais ou menos essa analogia. Você tem que imaginar que músculo blinda seu corpo. E quando eu falo de músculo, não estou falando de Hulk. Porque principalmente mulher imagina o Hulk. Músculo. Vamos ganhar músculo. A mulherada, ai não, eu tenho facilidade para ganhar braço, nossa. Aí não, então. É bem isso. Gente, músculo é autonomia, músculo é independência física agora e no futuro. Então a gente tem sim que querer ser musculoso. É engraçado que eu recebo muito paciente, você também deve receber muito aluno, no seu caso, principalmente o público feminino, né? Talvez diga isso. Mas também recebo muitos, tanto o público feminino no meu caso, quanto os homens também, numa faixa etária ali acima de 40 anos. É muito comum eu ouvir no consultório: não, Paula, mas entenda, eu não quero ficar forte, não. E eu falo para a pessoa: deveria querer. Deveria querer ficar forte. Não é vergonha ou qualquer coisa a pessoa querer ter um corpo forte. E, bom, já vou aproveitar que Caio disse, né, gente? Corpo forte é diferente de um corpo que claramente, com o uso de anabolizantes, com a musculatura exageradamente desenvolvida, longe do que é o seu potencial fisiológico em chegar. A gente não está falando disso. A gente está falando de, dentro da sua fisiologia, do seu biotipo natural, você querer atingir uma boa quantidade de músculo, aquilo que o seu corpo te permite. Isso deveria ser o ponto número 1 que todo mundo deveria querer.
né? Pode ser, claro, um passo posterior ali, depois do emagrecimento, depois que perdeu o excesso de gordura, já que agora, talvez nesse momento, o mais crítico para a sua saúde seja o excesso de peso, o excesso de gordura corporal, que a gente sabe que é extremamente inflamatório para o corpo. Mas depois de perder essa gordura, deveria ser objetivo de todo mundo querer ficar forte, querer aumentar a musculatura, porque isso tem total relação com a nossa qualidade de vida no futuro. Então não é vergonha e não é nada. A gente tem que querer sim ser forte, ter um corpo forte. E quando a gente pensa, ó, se a gente trazer essa ideia do ficar forte, que muita gente tem medo, pega e vamos pegar o universo animal. Pensa num animal aí que não é por exemplo, a leoa. A leoa, pega a onça, né? A onça, a leoa, todos esses felinos aí. Eles não são tão fortes, fisicamente falando, eles não são grandões igual, por exemplo, um gorila, um urso, que é gigante. Só que esses animais são extremamente fortes. Para eles correrem na velocidade que eles correm, eles têm uma musculatura muito forte, muito potente. Se esses animais por algum motivo ficam machucados, né? Por exemplo, entra numa briga, ficam machucados, o que acontece? O que tende a acontecer com esses animais? Por não estar se movimentando, correndo atrás, caçando, eles ficam parados, eles tendem a morrer, porque eles ficam fracos, eles ficam vulneráveis. Então, se tiver que correr de uma presa, não corre, porque faltou tônus muscular, faltou força muscular. Então, força muscular, né, aumenta performance física para tudo. Para você, poxa, caminhar, você vai caminhar com mais facilidade. Se você corre, você vai correr com mais facilidade. Se você sobe uma escada, você vai subir a escada com mais facilidade, tudo porque você ficou forte, você ganhou força muscular, mas não necessariamente você ficou do tamanho de um fisiculturista. Não tem a ver com volume muscular, gente. Exatamente. Interrompemos a programação para eu convidar você que está aí me ouvindo mais uma vez para se inscrever na Semana de Estrave e Emagrecimento, tá bom? Se inscreve porque é 100% online, gratuita. E você vai ter o quê? Vai ter muita informação como essa aqui que está rolando. Se você pegou na metade, saiba, essa live não fica salva aqui no nosso Instagram, mas ela vai direto lá para a comunidade do Facebook que está aberta, específica da semana. Então se inscreve, participa da nossa comunidade, porque tá show. Saindo daqui, eu vou para lá responder a todo mundo, continuar respondendo as fotos. E até, gente, rapidinho, caiu licença, só para falar para a galera que vão nas fotos de pratos que tem lá e busquem os meus comentários, porque vocês vão começar a entender como é que eu raciocino para montagem, para mudança ali da proporção dos alimentos no prato. Então façam isso. E lembrem de quando deixar a foto do prato, deixar com a legenda, tá certo? Do que é que tem ali, para ficar mais fácil a minha orientação. Caio, uma última pergunta que eu queria fazer para você, para a gente abrir aqui, liberar as perguntas e ver o que a galera está perguntando, é em relação a essa coisa do emagrecimento versus ganho de massa muscular, né? Que é uma coisa muito comum, seja do aluno ali do produto digital, seja do meu paciente do consultório, é muito comum da pessoa querer as duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo. E aí eu queria passar essa pergunta para você. A título de treinamento, se a pessoa ela quer emagrecer, ela já está numa fase ali, por exemplo, que ela já está ali muito próximo de um bom percentual de gordura, né? De um percentual de gordura pelo menos dentro da faixa de normalidade. E ela está hoje muito preocupada em perder aquela gordurinha que ainda incomoda ela, mas também ganhar massa magra, porque ela já é um corpo menorzinho ali, ela já sente falta desse tônus muscular. Existe treino diferente para emagrecimento ou para hipertrofia? Então, a única coisa que é diferente, a única coisa que tem uma leve diferença é a divisão do que a pessoa vai fazer cada dia. Então, a organização semana dela tem uma leve diferença, que a diferença basicamente é o quê? Para o pessoal do emagrecimento, eu costumo adicionar, incrementar um pouco com um treino aeróbio, o HIIT, que é um treinamento intenso aeróbio, um treinamento intervalado de alta intensidade. Eu costumo fomentar um pouco mais o HIIT para a galera do emagrecimento do que para a galera da hipertrofia. O cara que quer só ganho de massa magra pura, eu já não fomento, eu já não indico que ele faça durante a semana dele esse tipo de treino intervalado de alta intensidade ou um aeróbio prolongado, não. Agora, o treinamento de força, o treinamento com carga, que foi o que eu mencionei um pouco mais cedo na live, o treino com peso, com carga, seja em casa ou na academia,
esse treinamento, ele é para ambos os objetivos, tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem quer ganhar massa muscular. O que vai mudar, então? Basicamente, aí entra o seu papel, o papel da nutrição, que é, poxa, se o cara vai emagrecer, ele tem que ter uma dieta mais hipocalórica, se ele quer ganhar massa muscular, ele tem que ter uma dieta mais hipercalórica. Mas o treinamento de força, ele deve estar presente tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem quer ganhar, com essa leve diferença no acréscimo de fomentar um pouco mais o HIIT, o treinamento intervalado, para a galera do emagrecimento. Mas é a única diferença sutil na divisão ali dos... Perfeito, perfeito, Caio. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas agora, para a gente ver se a galera está perguntando aqui, está com dúvida. Caso você veja alguma perguntinha circulando por aí que você já queira pegar e responder, Caio, fique muito à vontade. Galera comentando que está curtindo a live, que convidou a galera para participar. Gente, vocês têm perguntas? Mandem perguntas. Rosimeire falando aqui, faço muito treino em jejum. O professor fala que não pode. Rose, você deve ter perdido o início da aula, então você estava aí, deixou a perguntinha aí. Mas é isso, eu e o Caio, a gente acabou já dando a nossa opinião em relação a isso. Não necessariamente é que não pode, Rose, mas tudo depende do tipo de treino que você está fazendo, do quanto ele exige da sua performance ou não. Quanto mais alta intensidade ele tiver, sem dúvida, mais carboidrato ele vai pedir. Então, a depender do caso, você se beneficiaria de trazer um pouquinho mais de carboidrato para o seu dia, nos dias desse treino de alta intensidade, mesmo quando o objetivo é emagrecimento. Mas é proibido fazer o treino em jejum? Não, especialmente se você acredita que para aquele treino que você está fazendo, você já testou das duas formas, no estado alimentada e no estado em jejum, e conseguiu obter ótima performance com os dois. Então, se para você, às vezes, é mais cômodo o treinamento em jejum, tenha certeza que não é algo proibido. Não é isso, Caio? Isso aí, isso aí. Eu tô aqui ouvindo a sua pergunta e pescando uma outra para a gente puxando o gancho, consegui atender bastante perguntas aqui. Tem bastante gente perguntando. Tem uma aqui da Priscila, que ela fala assim: quero emagrecer 10 quilos e ganhar massa junto. Como deve ser o treino e quantas vezes por semana? Priscila, pela quantidade de peso que você pretende perder, né, 10 quilos, o seu treino, ele vai, como eu disse, a base dele tem que ter treinamento de força. Possivelmente, o que eu faria? Eu incluiria de 2 a 3 vezes por semana um HIIT para potencializar um pouco o seu gasto calórico também, para fomentar um pouco a melhora do seu condicionamento. A nutrição seria o quê? Uma dieta hipocalórica. E essa questão de quantas vezes por semana é uma resposta geral que serve para qualquer objetivo. As pessoas perguntam, Caio, quantas vezes por semana seria ideal treinar? O que acontece? Eu brinco que 6 é melhor que 5, 5 é melhor que 4, 4 é melhor que 3 e assim por diante. Quanto mais vezes você se dedica, obviamente, né, você tem uma maior dedicação, você vai tender a ter um resultado um pouco, talvez, mais rápido. Mas a questão é, quanto mais vezes por semana você se dedica a treinar, eu consigo, no treinamento, enfatizar mais e focar mais de acordo com o seu objetivo específico. Vou dar um exemplo. Caio, eu gostaria de emagrecer, igual você falou aí, e ganhar massa magra no glúteo. Se você treina 6 vezes por semana, dá pra gente fazer um treino com um direcionamento um pouco maior para membros inferiores e intensificar a região de glúteo. Agora, se você fala, quero emagrecer 10 quilos e ganhar glúteo treinando 2 vezes por semana, já fica mais complicado um pouco fazer isso. Porque aí eu ia te indicar um treino um pouco mais global, que você treina tudo nesses 2 que você vai, para dar um mínimo estímulo. Então, assim, quanto mais vezes por semana você treina, melhor vai ser a subdivisão do seu treino. Mais intenso vai ser para cada região ali que você possivelmente queira potencializar. Agora, quanto menos vezes você treina, né? Vamos dar um exemplo. Quem treina 1 vez por semana. É legal treinar 1 vez. Funciona? É melhor do que nada. Mas 1 vez por semana, o que eu tenho que fazer com quem treina? Eu tenho gente que treina 1 vez por semana no meu programa. Quem treina 1 vez por semana, faz um treino global. É um treino que tende a ter 1 hora ou mais de duração. Ela treina o corpo inteiro naquela 1 vez por semana que ela vai.
Agora, a pessoa que treina mais vezes por semana, além de ser um treino mais nichado, inferiores com foco em alguma coisa, superiores com foco em outra coisa, é um treino que tende a ter uma duração menor, 30 minutos. Hoje eu até postei uns stories. Hoje eu treinei, por exemplo, superiores, eu priorizei um pouco mais de peitoral e eu terminei meu treino em 35 minutos. Por quê? Porque eu treino praticamente todos os dias. Eu treino 6 vezes por semana. Entende? Então vai depender disso. Perfeito. Teve uma pergunta aqui de Martinha. Martinha, eu acho que está participando lá da Semana de Strava, né, Martinha? Acho que já vi você lá pelo canal do Face. Ela falou assim, que ela treina de manhã em jejum, ela treina bem, mas ela não treina intenso. Tem problema? Mas, Martinha, a pergunta é, por que você não está treinando intenso, mulher? Na verdade, a pergunta toda é essa, né, não, Caio? Então, assim, para ver melhores resultados, tem que desafiar o seu corpo. Não é isso, Caio? Gerar adaptação. A gente tem alguns cenários aqui, que eu até anotei esses cenários aqui. Quais cenários que a gente tem, já que a gente falou do aeróbio, trouxe o tema do aeróbio em jejum, né? Ou do treinamento em jejum. Pô, você tem o cenário de treinar um aeróbio de baixa intensidade, um aeróbio tranquilinho, fraquinho, uma caminhadinha em jejum. Você tem o cenário que você poderia treinar o mesmo aeróbio de baixa intensidade, fraquinho, alimentado. Você tem o cenário onde você pode se alimentar e treinar em alta intensidade, e tem o cenário que você pode treinar em jejum e treinar em alta intensidade. Desses 4 cenários que a gente tem aí, qual seria o melhor? Na minha opinião, o alimentado e em alta intensidade, porque a alta intensidade vai gerar adaptações. Mas, Caio, não pode ser em jejum em alta intensidade? É o que eu falei no começo da live. Para você treinar força e em jejum, dificilmente você vai conseguir concluir o treino. Você pode ter sintomas, né? Quais sintomas são esses? Pô, enjoo, tontura, você pode se sentir mal, porque é muita energia que você tem que dar, e se você não tem reserva ali de energia para soltar durante o treino ali, você pode ter esses sintomas negativos. Então, só para amarrar o nosso começo da live aí, tá? Perfeito. Caio, acho que essa pergunta aqui é para você, viu? De Silene. Sofro com esporão, não consigo fazer atividade aeróbica. O que fazer? Complicado, porque isso tem que ter uma avaliação médica para ver se você não teria que fazer uma cirurgia para conseguir lidar com isso. Agora, existem algumas soluções paliativas que não estão assim, que não precisam de cirurgia, mas aí teria que ver com talvez um fisioterapeuta fazer alguma adaptação para você conseguir minimamente fazer algum tipo de exercício, né? Mas possivelmente os exercícios que mais te incomodam são os exercícios que geram impacto, né? Uma corrida, uma caminhada. Não sei, e aí cabe a você até pensar aí se é válido a dica ou não. O treino em si, o treino de força, quando você faz um exercício com as pernas, um exercício mesmo, um afundo, um leg press, um agachamento, uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, sei lá, um treino de membro inferior, te incomoda? Porque, poxa, se você consegue seguir bem um treino de força e não te incomoda, saiba que não é porque você vai ficar sem o aeróbico que você vai deixar de emagrecer. Tá? Eu vivo falando isso, que o treinamento de força é o melhor caminho para o emagrecimento. Caio, mas quem quer emagrecer não pode colocar um HIIT para potencializar? Pode, mas digamos que é um potencializador, mas não quer dizer que se a gente cortar esse HIIT, a pessoa não emagrece. Emagrece sim. Inclusive, eu tenho muitos casos de alunos que odeiam esteira, odeiam correr, odeiam aeróbio com todas as forças e conseguem emagrecer só com o treinamento de força, tá? Claro, tem que ter a ajuda da nossa Nutri aí na parte alimentar, né? Com certeza. A Silene está lá na comunidade do Face. E é bem isso. Se primeira coisa é rever a alimentação. Segundo ponto é, como o Caio falou, esquecer que é apenas o treinamento aeróbico que vai te levar a um resultado de emagrecimento, porque longe disso. Só com a alimentação você já consegue ter um resultado de emagrecimento. Mas, obviamente, o treino de força, principalmente, é importante para manter a sua musculatura no lugar, estimular novos, né, estimular a geração de músculo no seu corpo. Então, não dá para abrir mão e ele sim pode ser um grande potencializador do seu emagrecimento. Tira da cabeça que apenas a bike, a corrida ou qualquer outro treino seria interessante para o seu emagrecimento. Caio, tem uma pergunta aqui. Que é, gente, só um aviso, tá, pra galera, que a aula 1 foi liberada hoje, tá? E assistam, quem não assistiu ainda, vai lá na comunidade, o link tá lá e assiste, porque tá imperdível.
Tem uma pergunta aqui de JP Bernardes Júnior, que ela fala assim, ele fala, para perder gordura localizada em linha de cintura, o que fazer? Tanto eu quanto o Caio, a gente já falou muito isso em nossas lives, né, e várias lives que a gente fez juntos, inclusive, que não tem como, gente, a gente colocar um alvo. Não tem nenhuma estratégia, nem nutricional, nem de treino, mas vou deixar que Caio fale a parte do treino, mas nutricionalmente não existe nenhuma estratégia onde a gente coloca um alvo naquela gordura do abdômen, do culote ou qualquer gordura que seja. Não tem como. O que a gente vai utilizar são estratégias para perda de gordura corporal. De onde o seu corpo vai tirar essa gordura, é ele quem vai definir isso. E aí a gente tem diversos padrões diferentes de distribuição de gordura corporal, que geralmente tem relação com o nosso padrão familiar mesmo, e genético. Às vezes a gente olha, eu olho às vezes para minha mãe, para minha avó, e vejo que é o mesmo padrão de distribuição de gordura. E onde o seu corpo vai definir, perder mais rápido ou mais devagar essa gordura, está totalmente na mão dele. Nada a nível nutricional pode diferenciar isso. No treino tem isso, Caio, então se eu tenho uma gordurinha abdominal, fazer mais abdominal ou mais treinos para essa região, de fato ajuda? Como é? Seria bom se fosse, né? Mas não, realmente, gordura, pessoal, você não perde de maneira localizada, como a Paula acabou de falar, você vai perder de maneira global no seu corpo. Óbvio que em alguns lugares você tem um maior acúmulo, né? Barriga, parte interna da coxa, atrás dos braços, geralmente nas mulheres. E para você diminuir isso não tem como, é só você focar no percentual de gordura. Tem que baixar a porcentagem de gordura que você tem no corpo. Agora, o que dá para fazer para melhorar a estética de uma determinada região? Dá sim para você potencializar, intensificando com exercício de força naquela região. Então, vou dar um exemplo. Existem alguns exercícios que trabalham várias musculaturas ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala de, por exemplo, um afundo, que é aquele agachamento que tem uma perna na frente e uma perna atrás, para quem não sabe o que é. O afundo, na minha opinião, é um dos melhores exercícios para se trabalhar glúteo. Só que ele não trabalha só o glúteo, ele trabalha também muito a coxa, parte da frente da perna, tá? Sabe ali, vai trabalhar bastante aquela região e também um pouquinho, uma participação menor da posterior da coxa. Agora, Caio, eu quero a posterior da minha coxa. Existem exercícios que são mais localizados. E aí dá para você intensificar com esses exercícios. Caio, eu quero potencializar o glúteo ou a parte interna da coxa. Dá para potencializar com exercícios mais específicos. Agora, a gordura, se você não trabalhar o percentual para diminuir, ela não vai sair dali. Agora, se você associa perder a gordura com esse... Por exemplo, vamos falar da barriga, né? Tem uma gordurinha abdominal, o que eu faço? Vale a pena sim. Você pode potencializar com exercícios específicos para o abdômen, para fortalecer mais a parede do seu abdominal. Associa isso com a baixa do seu percentual de gordura e pronto. Você vai ter esse mix perfeito para conseguir ter um shape abdominal mais bonito, uma barriga mais bonita, mais marcada. Sonho de todo mundo. Outra pergunta aqui, Fernanda Capuano, na verdade, deixou um testemunho aqui. Falou assim, tentei uma dieta mais hipercalórica para ganhar massa, mas acredito que eu tenha ganhado gordura também no processo. Queria muito me livrar do resto da barriguinha. Fernanda, é muito comum durante um processo de que a pessoa está querendo aumentar a quantidade de massa magra no corpo, às vezes ela ir um pouquinho com muita sede ao pote, talvez um aumento das calorias, e isso acabar gerando um ganho de massa magra associado a um ganho de muita gordura, que às vezes a ponto dessa quantidade de gordura, às vezes é até superior o ganho da gordura, até do que o ganho do próprio ganho de músculo que ela teve. E geralmente isso acontece porque a pessoa teve um aumento muito abrupto das calorias, ou às vezes porque o treino dela não estava tão bom, né, Caio? E aí esse é um ponto que eu vou deixar para Caio falar. Num processo de hipertrofia, gente, especialmente quando a pessoa vem ali de um processo de emagrecimento e fala, bom, beleza, estou agora com um percentual de gordura bacana e agora eu quero fazer um trabalho mais de ganho de massa muscular. Apesar até de não ser a minha área, óbvio, e a minha orientação, na verdade, em consultório para o meu paciente procure um profissional que te ajude nisso, um profissional da área, um professor de educação física que te ajude nisso. Mas a minha primeira pergunta mesmo como nutricionista é, como está o seu treino? Porque de nada vai adiantar a pessoa querer ganhar massa muscular se o treino dela não estiver bom o suficiente
para dar esse estímulo, porque para ganho de massa muscular, gente, o treino, ele é o fator crucial para você saber se você vai ganhar ou não vai ganhar. De nada adianta aumentar a caloria, aumentar a proteína e o treino estar meia boca, não é isso, Caio? Total. O treino e eu vou até além, né? Porque assim, a estrutura do treino, ela é importante? É muito importante, sim. A seleção certa dos exercícios, o intervalo entre as séries, número de exercícios, número de repetições, o esforço, né, de ir até a falha e não simplesmente contar. O grande erro das pessoas que não conseguem ganhar massa muscular é não sacar isso. É a pessoa ficar naquele 3 de 10, naquele 3 de 12, naquele 3 de 11 e não ir realmente até o esforço dela. Não conseguir, não entender como ajustar a carga de cada peso. Esse é o grande gargalo que eu vejo. Mas, além de tudo isso, né, e trocas periódicas que eu falei no começo da live, mas além de tudo isso, o ponto que eu mais considero crucial e que eu acabei mencionando agora há pouco é o quê? É técnica. Então, se a gente pega um exercício, agora eu vou pegar um exercício diferente do que eu já citei. Se a gente pega um exercício como, por exemplo, a rosca direta. Vamos dar um exemplo aqui. Rosca direta, para quem não sabe, é aquele, para ficar fácil na câmera, aquele aqui, tá? Em pé, exercício mais voltado para o bíceps, tá? Bíceps. Mas vocês podem pegar, imaginar aí qualquer outro exercício. O exercício em si, ele pode ser bom, ele pode surtir efeito ou não. O que vai surtir efeito ou não? Ele agir na onde ele tem que agir, na parte muscular que ele tem que agir ou não? A técnica, que eu acabei de falar aqui. Uma coisa que eu priorizo muito, inclusive no bônus que eu desenvolvi para Paula, nos treinos que eu coloquei lá no programa da Paula e no meu programa, eu foco bastante na técnica. Então, eu pego bastante no pé. Eu mostro os detalhezinhos de cada movimento, porque esse é o ponto-chave. Se você faz... agachamento, igual eu falei, afundo e agachamento são bons exercícios para o glúteo, excelentes. Porém, depende de como você está fazendo. Porque se você estiver fazendo um afundo errado, um agachamento errado, eles não são bons para o glúteo. Eles nunca vão desenvolver o seu glúteo. Agora, se você acerta nas técnicas, aí sim. Então, por isso que eu considero que a técnica ela é o fator assim, principal e inicial. Depois dela, a gente pensa na intensidade, na estrutura do treino, na troca periódica e em todo o resto. Perfeito! Com essa explicação, vamos finalizar a live de hoje. Caio, te agradeço muito de verdade. Brigadão por ter pego um tempinho aí da sua rotina para se dedicar, tá aqui passando conteúdo para essa galera. Queria aproveitar, pessoal aí que entrou por conta de Caio, né, que tá ali, que segue Caio, que ainda não me segue. Queria dizer que, por favor, dê essa moral aí, siga, porque tem muita coisa, muito material interessante sobre alimentação aqui no meu Instagram. E quero aproveitar e convidar todo mundo mais uma vez para se inscrever nessa semana, que é online e é gratuita, e de verdade é uma semana onde eu me entrego para passar o máximo de conhecimento para você que deseja emagrecer, para você que deseja destravar a balança, que está estagnado ou que acha que os resultados estão muito lentos. Tenha certeza que tem detalhes aí dentro dessa alimentação que você está fazendo errado, que pode melhorar e que você vai ver o resultado aparecer. Então convido aí, Caio, todo o seu público que está assistindo para vir se inscrever na semana de Destrave e Emagrecimento, se tiver o objetivo de emagrecer. Caio, muito obrigada e deixa aí sua mensagem final para a galera. Bom, obrigado. Eu que agradeço pela parceria de sempre, parceria de sucesso aí. E obrigado por todas as perguntas. Eu vejo que tem muita gente que perguntou e às vezes não foi respondido. E, gente, saiba que nós, né, temos assim, tanto eu quanto a Paula, a gente produz conteúdo todos os dias. Então, se você não conseguiu uma resposta aqui agora com a gente, e você não é um aluno meu ou um aluno da Paula, o que você faz? O que é a minha recomendação para você? Vai no meu YouTube ou no YouTube da Paula, digita o meu nome e o tema que você gostaria de encontrar. Então, por exemplo, vai no meu YouTube, digita lá, Caio Signoretti glúteos. Você vai encontrar lá vários vídeos que eu falo sobre glúteo, tá? Então, para você que não é um aluno ainda, meu ou da Paula, vale a pena fazer isso porque é uma maneira de você ter algumas respostas e que, de repente, você não conseguiu ter aqui ao vivo com a gente, porque realmente é muita pergunta, a gente às vezes não consegue, infelizmente, atender a todo mundo. Mas agradeço a participação de todos. Pessoal que acompanha a Paula e não me acompanha ainda, fica o convite para ir lá me acompanhar no Instagram.
Valeu, Paula. Com certeza. Obrigadão, Caio. Tchau, tchau. Boa noite para você.